TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracedro de hoje, conosco Daniela De Poli, psicóloga clínica e psicopedagoga, gente. Confiram. Boa tarde, Mara. Mais uma vez no seu programa Quality by Maracedro, TV Aberta São Paulo. Meu nome é Daniela De Poli. Eu sou psicóloga e psicopedagoga e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a realidade que estamos vivendo hoje, que é o isolamento social. Gostaria de trazer algumas dicas de como lidar com a criança dentro de casa e na configuração que nós temos hoje. Hoje nós temos muitos pais trabalhando home office e temos junto com esses pais crianças em casa. Aí eu pergunto, como a gente pode conciliar tudo isso? Estou ficando doida, estou maluca, é muito barulho, eu preciso interromper toda hora, eu preciso fechar, eu preciso dar a porta toda hora, eu preciso dar bronca toda hora. Calma, a gente precisa alinhar algumas coisas, estabelecer algumas regras para que a gente consiga ter um bom desenvolvimento dentro de casa, um bom trabalho dentro de casa e que as crianças não saiam prejudicadas dentro dessa configuração. Nem os pais com o trabalho e nem as crianças. Pensando nisso, qual seria o primeiro passo? Estabelecer uma rotina com a criança, um planejamento diário de como lidar com essa novidade, com essa nova configuração. Então vamos pensar, nós temos pais trabalhando todos os dias e temos crianças estudando de forma online todos os dias. Isso já ajuda um pouquinho no nosso planejamento. Vamos pensar que a gente vai estabelecer uma rotina. A criança acordar seria o primeiro momento, tomar um café da manhã, depois do café da manhã, ir direto para os afazeres escolares, né? Muitas escolas têm aula presencial online e algumas com uma configuração mais de entregas de exercícios e trabalhos. Dentro dessa configuração, a gente pode estabelecer um horário a parte da manhã para desenvolver essas atividades escolares. Chega no período da tarde, a gente consegue aí entrar para o almoço, um momento aí que a família pode estar junto, que também é muito importante, porque nesse tempo é onde a família consegue ter um alívio, conversar um pouco, tirar algumas dúvidas que venham acontecer dentro das atividades escolares, porque pode sim acontecer muitas dúvidas e os pais nesse momento é mais um facilitador dentro desse desenvolvimento de aprendizagem. E aí vem a parte da tarde. Pensando na parte da tarde com a criança, é importante estabelecer algumas atividades para que eles não fiquem tanto tempo ociosos. Então, estipular o horário de assistir a TV, estipular um horário de um filme, estipular um horário de ver um videogame, jogar um videogame, mexer no celular, mexer nas redes sociais, os maiorzinhos. Os maiorzinhos também podem contribuir com atividades do lar, que é muito importante não só para a ocupação, mas para um desenvolvimento de habilidade, de responsabilidade. É importante trazer essa criança dentro dessa configuração do lar como um facilitador do ambiente da casa, né? Estabelecer o pai e a criança, a mãe com a criança, qual é o momento que ela pode interromper, se houver a necessidade, quais são as necessidades específicas que é permitido uma interrupção dentro desse trabalho que a mãe está desenvolvendo no dia a dia. Então é sempre importante estabelecer momentos com essa criança, né? Traçar objetivos e informações para que fique claro para elas desenvolverem essa atividade durante a semana. É importante também sempre reforçar
o que foi passado para a criança. Combine, recombine. O que de repente um dia deu certo, pode ser que no outro dia não dê certo. Então, no final do dia, naquele momento que está a família toda já em tranquilidade, sem as atividades específicas do dia, é o momento que vocês podem conversar e recombinar ou pensar em outras possibilidades. E também falar para o seu filho que é importante que ele fique sem fazer nada também durante o dia, porque isso, a ociosidade faz parte do dia a dia, né? E saber lidar com essa ociosidade, com essa ansiedade, é importante para que também ele consiga desenvolver a possibilidade de lidar com as frustrações e desenvolver mecanismo para lidar com essas frustrações. Então aí a gente está desenvolvendo muitas coisas no dia a dia e estamos crescendo também com essa oportunidade, com essa nova configuração. Pensando nessa nova configuração que estamos vivendo, podemos falar também do quanto isso gera ansiedade. Para muitas crianças, tudo isso é muito confuso. Por que eu não posso visitar a minha avó? Por que eu não posso visitar o meu amigo? Por que eu não estou indo para a escola? O que está acontecendo no mundo? Então, todas essas informações têm que ser passadas para a criança de uma maneira muito clara, muito objetiva e tranquila. Eu gostaria de me direcionar à questão mais pedagógica, de como, com esse retorno pós-confinamento, o que a gente pode pensar da escola, como que esse acolhimento da escola pode acontecer. O que eu proponho, uma reflexão com os coordenadores, os diretores, é como receber essa criança pós-confinamento, essa criança, esse adolescente, né, que ficaram em casa, colhendo aí os conteúdos online, vendo os amigos de uma forma virtual. O que a gente pode pensar nesse acolhimento pós-confinamento? O que a escola pode promover neste momento de retorno às aulas? Até porque tem muitas escolas entrando de férias. Porém, a gente também entende que essas férias não será nem de longe umas férias, como normalmente elas acontecem em julho e em janeiro, dezembro, janeiro. O que eles vão sentir falta nessas escolas, principalmente essas escolas que estão entrando de férias agora, que estão antecipando as férias? Eles não estão tendo férias, eles estão confinados, eles estão dentro dessa dinâmica ainda de confinamento, talvez sem atividade escolar, mas sim, sem poder ir ao cinema, sem poder ir à praia, sem poder ir ao shopping, aos restaurantes. Então, isso torna bem difícil essa forma de dizer você está de férias, porque acaba sendo uma férias adaptada. Então, com esse retorno às aulas, a gente pode pensar como pode ser esse acolhimento dentro da instituição de ensino, né? Promover nesse primeiro momento, nesse retorno, um brincar diferente, destacar o aspecto social, o quanto é importante. Se a gente puder, nesse retorno, exercitar e promover o toque, nossa, como vai ser importante a gente promover a oportunidade de voltar a dar os abraços que a gente dava antes e que hoje nós não podemos dar.
o beijo, aquele carinho que ele dava aos professores, aos colegas de sala, que hoje eles não podem dar. Então, essa promoção ao afeto, ao aspecto social, à troca, à presença, ao barulho, à gritaria, à euforia. Como seria bom a gente ir no primeiro dia de aula com a nossa roupa mais leve possível e fazer aquele dia de interação social, aquele dia de brincadeiras nas quadras, aqueles dias de brincadeiras no recreio, promover trocas de lanche, interagir com o outro de uma forma diferente, promover esse retorno pedagógico de uma forma mais encantadora, mais transformadora, para aí sim voltar o que era antes, aquela configuração de sala de aula, aquela configuração de explicação, enfim, isso será de grande importância para que os nossos filhos tenham um bom retorno diante de tudo que foi mudado, de tudo que foi novo. Vamos pensar, vamos fazer uma reflexão de como podemos promover esse retorno. Será muito importante. A criança precisa ter um acolhimento diferente a esse retorno, né? Não só sobre tudo que eles viveram, mas de tudo que eles podem passar para o amiguinho, para o outro, o que foi de bom, o que foi de ruim, porque tudo na nossa vida a gente colhe as coisas boas e as coisas ruins de experiências que vivemos. E os nossos filhos, os nossos pequenos não são diferentes nada com eles. Eles também colhem o que é positivo e o que é negativo. Então, eu promovo sim uma reflexão para a questão pedagógica de como a gente vai acolher essas crianças pós-confinamento. Será muito importante uma promoção de um dia diferente, promover algo diferente, estabelecer coisas diferentes, principalmente situações de que eles sentem mais falta, de bater um papo, de brincar com um amigo, de ter contato físico, de falar sobre o que sentiu, de falar do que aprendeu, porque eu não tenho dúvida que eles vão sair deste momento aprendendo muitas coisas e é importante a gente ouvi-los. É importante na escola promover esse momento de reflexão sobre tudo que foi vivenciado. Então nós temos muitas novidades aí a serem vividas pós-confinamento, durante e depois. E assim nós vamos seguir a vida de um dia por vez, porque é assim que a gente tem que viver. Falando ainda sobre a ansiedade com a criança, o que nós podemos introduzir nesse bate-papo com a criança é falar sobre a questão dos medos. Como nós podemos trabalhar os medos na criança? O medo do novo, o medo do desconhecido, o temor em relação às novidades que vão surgindo, tudo em volta da criança muda. Isso traz muita insegurança. Então, procurar observar dentro dessas características de cada individualidade da criança, entender quais são os conflitos que diante de toda essa mudança pode surgir. Como que essa criança está se relacionando com a família. É importante também observar como que está a organização familiar dentro deste isolamento. Anteriormente, fora dessa configuração, nós tínhamos uma rotina que era diferente que temos hoje dentro de casa. Então, a rotina fora era os pais trabalhando fora, de repente algum outro cuidador trabalhando, cuidando dessa criança, vivenciando o dia a dia desta criança.
o vínculo, as trocas dessa família que está dentro de casa hoje, talvez acontecia só um horário mais tarde, de uma maneira até um pouco mais reduzida. E hoje estamos em um outro cenário. Por mais que exista um trabalho home office, existe aí dentro dessa configuração nova um tempo maior, um tempo estabelecido de troca bem maior. E essa troca, ela tem que ser qualitativa, tem que buscar dentro dessa realidade trazer novas oportunidades, falar de coisas que não eram faladas, procurar entender o que seu filho gosta, qual é o jogo que ele gosta, o porquê ele gosta desse jogo, tentar jogar com ele, transformar esse momento de lazer em competições, em rankings de vitória, pegar um jogo de tabuleiro, como havia mencionado, e colocar também dentro desse ranking a possibilidade de competições, reafirmar a oportunidade de frustrações, de ganhos e de perdas. É importante fazer isso no dia a dia com o seu filho. Nós estamos tendo oportunidade para criar coisas novas, para trocar de maneiras diferentes que anteriormente não era trocada e hoje trocar informações. Ouvir o que o seu filho tem a dizer sobre essa novidade de que ele está vivendo. Ouvir a dor, de repente, de uma saudade. A criança, ela sente saudade, a criança sente saudade das famílias, a criança sente saudade da rotina. Ela tinha o dia a dia com os amiguinhos na escola, com as atividades lúdicas também, com a professora, que naquele momento, da parte da área escolar, era a pessoa que trazia confiança. Então, tudo isso foi rompido de uma maneira bem, vamos dizer, drástica, forte, interrupta grandemente, e isso faz com que as crianças sentem. E isso traz sentimentos para essa criança. Então é importante ouvir também essas informações do seu filho, né? E sanar essa angústia, esse medo, essa história toda diferente para o mundo deles. Nós não temos que só pensar no que nós estamos vivendo hoje, na readaptação do que a nossa vida se configurou. Mas nós temos que pensar também, que é muito importante, nessa volta de antiga rotina. Por que eu falo isso? Porque óbvio que vão acontecer rompimentos, principalmente de convivências. Vamos pensar numa configuração de confiança. As crianças estão perto do seu bem maior, que é o pai, que é a mãe, que é o irmãozinho, todos vivendo juntos e com todos esses passos estabelecidos, esses passos de rotinas estabelecidas. O que a gente vai fazer quando tudo voltar ao normal? Então, nós vamos ter que retomar todos os passos, trazer com que tudo que era bom antes continue bom pós-confinamento. Como que eu faço isso? Primeiro, destacar a oportunidade de voltar a ver os amigos. Ver os amigos, acordar cedinho, fazer todo aquele ritual de rotina, colocar o uniforme, pegar a perua escolar, ou entrar no carro e ir até o papai ou a mamãe, ou a vovó, ou o tio, colocar e levar para a escola, iniciar todo o ritual da abertura das aulas. Depois de ir para as aulas, o que vai acontecer? Voltar para casa,
Aí tem o esporte depois da escola, então temos as extras curriculares que a gente costuma dizer, a natação, o judô, o karatê, o balé, a aula de futebol, a academia, a mãe que vai fazer uma coisa e o pai vai fazer outra. Então, quer dizer, toda essa configuração que ficou todo mundo juntinho, nós pensamos aí no rompimento de separação novamente, de quebra de rotina. Então, o que nós vamos pensar? Em trazer tudo que era bom, se tornar melhor ainda, que eles vão para a escola, voltam, vão fazer as atividades extracurriculares, vão ter o tempinho de descanso, vão ter o tempinho de estudo, vão ter as provas, depois vem férias de novo. Então, todo esse estabelecimento de volta de rotina também tem que ser pensado. Porque quanto mais nós estamos numa configuração, isso se torna muito prático para nós. E é importante que exista todo um preparo para voltar também, para voltar a ter a sua troca social, o seu desenvolvimento social, a sua troca com outras pessoas, as regras que outras pessoas também estabelecem. Então é importante pensar nesse pós-retorno e conversar de novo com os pequenos. O que nós podemos falar também com as crianças é sobre a ansiedade que toda essa configuração nos traz. Como lidar com o novo e como passar as informações de tudo que nós estamos vivendo para as crianças em isolamento. Hoje nós sabemos que temos aí circulando pela internet bastante materiais de como falar sobre o coronavírus com a criança de uma maneira lúdica, de uma maneira que não vá afetar o emocional especificamente dessa criança. É fazer com que ela entenda que tem coisas acontecendo, mas que essas coisas vão passar e que essas informações exatamente sejam filtradas para que elas não criem mais fantasias e medos. É importante cuidar deste momento com a criança e também, se for percebido que a criança está com medo, que está com muitas saudades, enfim, é conversar sobre o assunto, é buscar sanar essa angústia momentânea com esta criança, de uma forma leve, de uma forma lúdica. Propõe conversa sobre outros assuntos, evitar especificamente falar da realidade que estamos vivendo, buscar fazer chamadas de vídeos com as famílias, com os amiguinhos, proporciona essa oportunidade deles falarem via vídeo, que eles se vejam, que um jogue videogame e o outro tá lá na câmera e também tá jogando videogame na câmera, um olhando para o outro, um conversando com o outro, faz deste momento leve. Faça com que eles busquem fazer teatros dentro de casa, repaginar histórias, como Chapeuzinho Vermelho, tem o Lobo Mau, tem o Caçador. Vamos falar de heróis, do Homem-Aranha, do Batman. É importante trazer essa dramatização dentro de casa, nos momentos de lazer, principalmente nos finais de semana, que são momentos que eles por muitas vezes saíam e hoje não conseguem sair mais. Faz com que eles adquiram algumas oportunidades de brincar, né? Vamos brincar de cobra cega, né? Hoje as crianças não brincam mais de cobra cega, talvez nunca brincaram. O stop, na nossa infância a gente brincava muito de stop. Vamos brincar de stop com eles, vamos fazer historinhas, ler livros juntos, vamos desenhar juntos, vamos colorir. Existe um mundo de oportunidades para brincar e fazer desse momento
de uma maneira mais tranquila possível. Então, nós temos a tecnologia para nos ajudar, nós temos as nossas brincadeiras antigas para resgatar e fazer com que essa criança tenha momentos bem marcantes. Eu acredito que por muitas vezes, em muitas casas, nós vamos ter aí grandes transformações, grandes aproximações, e com muitas saudades da rotina antiga, sim, mas valorizando esse encontro que é dentro de casa, pai, mãe, irmãos, que é uma grande festa e é uma grande oportunidade da gente fazer coisas que a gente não imaginava e trazer do que era imaginável para o real. Essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tá aqui meu telefone para qualquer dúvida, meu endereço, para qualquer situação nós estamos aí. Mara, muito obrigada pela oportunidade, espero revê-la logo. Um beijo para você. Tchau, tchau. Aqui é Quality by Mara Cedro, TV aberta São Paulo. Obrigada.